Olá meus amigos e minhas amigas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui o amigo Adilson, pessoal, trazendo mais uma dica bacana. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo juntos aqui como fazer a iniciação, a marcação de uma bancada, tá certo? A gente só vai aprender como fazer a marcação, dividir a cuba direitinho, tá bom? Os espaços necessários que precisa para a execução de uma bancada, tá legal? Então, antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui, tá certo? Vamos pro vídeo, pessoal? Pessoal, o primeiro passo é a gente entender o que o cliente quer e o espaço que ele tem lá. A gente vai precisar ir lá na casa dele para entender todo um projeto, tá? E com isso tirar as medidas, entender o modelo que ele quer. Vocês podem observar que aqui é o modelo 90 centímetros de largura, de comprimento, pessoal, por 50 de profundidade, tá certo? Então o que acontece? A parede do cliente lá é do lado esquerdo, tá vendo? É sempre bom também ressaltar no seu rascunho para você depois não ficar na dúvida, tá legal? Apesar que a gente tem a memória, né? Quando a gente entra na casa do cliente, a gente sabe que o projeto é do lado esquerdo ou do lado direito. Mas é sempre bom ressaltar no projeto. Pessoal, esse cliente ele já tinha até um esboço, a mão livre, né, que ele fez lá. Então eu só passei algumas coisas para cá e as demais eu desenvolvi aqui mesmo. Porque ele já tinha me passado que a cuba que ele queria, tá vendo? Essa aqui é uma cuba de fundo visível, que vai ter uma válvulazinha de clique. Ele falou que queria a cuba de 40 centímetros por 30 de profundidade. Então o que acontece? Nesse caso aqui, ele já tinha me informado o tamanho da cuba que ele queria, então não precisou eu desenvolver essa parte com ele, né? Pessoal, o primeiro passo que foi feito aqui foi o seguinte: o nosso porcelanato ele é no formato de 60 por 1,20, tá? Então o que acontece? Eu já fiz o formato dele para poder adiantar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Ele já está cortado na medida de 90 por 50. Pessoal, como eu sei que desse lado aqui é a parede, então o que eu fiz? Eu peguei dessa face aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Eu peguei dessa face aqui para cá e cortei no lado que vai ser a parede, tá? Então esse lado aqui continua o lado perfeito que veio de fábrica. E na profundidade, tá? O nosso porcelanato, como ele tem 60, e aqui na frente vai ser a saia, e lá atrás é a parede, então eu cortei lá 10 centímetros, tá certo? Então nós temos aqui 50 por 90, tá? Essa medida eu já cortei para poder adiantar, para o vídeo não ficar muito longo. Então, pessoal, o próximo passo a ser feito, eu recomendo que vocês achem o eixo dessa bancada, tá? Esse é um dos segredos que a gente precisa aprender para poder fazer a divisão da cuba. Porque o cliente me passou que ele quer essa cuba no eixo, tá? No eixo da bancada. Então nós vamos estar agora achando o eixo dessa bancada. Pessoal, como a minha bancada tem 90 centímetros, a metade de 90 é 45, tá? Então a gente já vai colocar o eixo aqui de 90, que é 45. Estou fazendo o uso da fita aqui para poder facilitar a visibilidade para vocês aí, tá certo? Pessoal, eu mudei um pouquinho a posição porque a claridade estava refletindo muito aqui nos moldes do porcelanato e ia ficar ruim para vocês entenderem algumas coisas aí, tá certo? Porque a gente tem aqui aquelas telhas transparentes, né? Que passa a iluminação solar. Então o que acontece? Estava ficando muito reflexo aqui e atrapalha a visibilidade aí. Então, pessoal, nós já achamos aqui, ó, o eixo dos 90 centímetros, tá? Observa que o lado da parede continua do mesmo lado da minha posição, tá vendo? Do lado esquerdo, ó, que é esse lado aqui, tá? Então nós já achamos aqui o eixo, né, dos 90, que é os 45. Pessoal, depois de ter encontrado o eixo, né, dos 90 centímetros, agora a gente tem um segredinho aqui, pessoal, para passar para vocês, tá? Esse método é o método que a gente usa aqui, tá certo? Se você achar interessante, você coloca em prática aí também. Pessoal, esse espaço aqui agora é o espaço que vai ficar o furo da torneira, tá vendo aqui, ó? É esse espaço aqui, ó. Esse espaço, pessoal,
quando a gente deixa ele, a gente sempre deixa 12 centímetros, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Pessoal, se eu tenho um espaço aqui de 12 centímetros e eu vou ter um fronte aqui nessa parede, então quando eu colocar esse fronte aqui, eu vou perder 2 centímetros aqui nesse espaço, tá? Nesses 12. Então, ou seja, eu vou ficar com espaço livre de 10 centímetros. Então aqui eu já estou perdendo 2, né? Já perco 2 centímetros aqui do fronte e tenho 10 livre, tá? Essa bancada, ela não vai ter um furo só de torneira, tá? Ela vai ter 3 furos, vai ter 3 furação. O que que acontece? Eu pego esse eixo aqui, ó, dos 10 centímetros e divido por 2, que vai dar 5. Esses 5 é o eixo do furo que eu vou fazer a bancada da torneira, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, 10, né? Aqui seria o furo da minha torneira. Tá vendo, pessoal? Deixei bem grosso, bem o grafite bem grosso para poder ficar bem visível aí. Tá vendo? Então, ou seja, eu tenho 2 centímetros do fronte e mais 10 livres, tá? O furo da nossa torneira vai ficar no eixo de 5 centímetros. A partir desses 12 aqui, pessoal, para dentro da bancada aqui, que vai ser a medida que o cliente me passou. E ele me pediu aqui, ó, 30 centímetros, tá vendo aqui, ó? 30 centímetros por 40, ó. Então o que acontece? Por isso que nessa parte aqui da profundidade não é necessário você achar o eixo aqui da bancada, porque você pode estar usando essa lógica que eu uso aqui, ó, tá vendo? Você vai diminuir 2 centímetros aqui do fronte e vai deixar esses 10 livros aqui para você colocar a torneira. Pessoal, esses 10 livros que você tem aqui, que você faz esse furo com um eixo aqui de 5 centímetros, olha, nunca deu problema para mim na questão de modelos de torneira, tá certo? Então, se você quiser colocar em prática aí, ó, vai em frente. Agora, pessoal, depois que eu medi aqui, né, do final da nossa bancada, os 12 centímetros, agora eu vou colocar a medida que o cliente quer, tá certo? Pessoal, 30 centímetros, tá? Sobrou aqui, pessoal, 8 centímetros. Tá sobrando 8 centímetros. Pessoal, então a gente sabe que esse espaço que a gente tem aqui vai ficar 8 centímetros, tá? Eu coloquei a fita aqui, ó, pra gente fazer a marcação da cuba para ficar muito mais visível para vocês aí. Porque o porcelanato é cinza, né? Possa ser que tenha dificuldade para vocês poderem enxergar aí. Pessoal, tem coisa que eu sei que é desnecessário, tá vendo aqui, ó? Observa que eu trouxe a fita até quase no final da bancada. Mas eu sei que a cuba vai ficar mais ou menos nessa direção. Às vezes eu faço coisa muito grande assim, muito visível, que é pra ficar bem bacana pra vocês aí, tá legal? Pessoal, permanecemos aqui os 8 centímetros, né? E colocamos aqui na parte interna da cuba a medida que o cliente passou, que é os 30 centímetros, tá certo? Então agora nós vamos definir essa medida aqui, tá? Que é 40 centímetros. Pessoal, essa medida, né? É aquela medida que nós achamos o eixo da bancada, que é os 45. Agora aqui, pessoal, para facilitar a marcação, a metade de 40 é 20. Então eu vou pegar, vou jogar 20 daqui para cá e 20 daqui para cá. A cuba vai estar centralizado na bancada, tá certo? Pessoal, prontinho, tá? Fiz a marcação. Agora eu vou cortar o excesso de fita que está passando para as bordas para vocês entenderem melhor a dimensão da cuba, tá? É a marcação que nós fizemos aqui.
Pessoal, olha que bacana que ficou, ó. Tá vendo aqui, ó, a nossa cuba? Olha só. Aqui, pessoal, esse reflexo que eu falei pra vocês, tá vendo da telha aqui, ó? Que ela passa a luminosidade do sol, aí atrapalha, tá vendo? Ó, por isso que eu vim pra essa posição aqui. Pessoal, 30 centímetros, 40 centímetros de largura. Não se esqueça de deixar aqueles 12 aqui, tá? Pra você deixar 2 centímetros no front, com mais 10 para você colocar no eixo a sua torneira, tá certo? O seu furo da sua torneira. Pessoal, muito bacana. Tá? Lembrando que eu deixei só um furo aqui, simulando como se fosse um furo só que essa bancada vai ter 3 furos. Pessoal, muito top essa dica, muito bacana para quem está aprendendo. Eu sei que é um vídeo que pode ser até cansativo para quem já está acostumado a fazer, mas para quem está aprendendo, pessoal, é muito interessante essas dicas aqui, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Bacana, né? Muito top. Muitas dicas bacanas. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Aquele abraço do amigo Adilson. Até mais, hein?